por que o tronco de árvore é pesado, mas boia? Você já se perguntou como um tronco de árvore, mesmo sendo tão pesado, consegue boiar na água? Parece contraditório, não é? Afinal, tudo que é pesado não deveria afundar. Mas a resposta está na física. E é mais fascinante do que parece. Vamos por partes. Primeiro, precisamos entender um conceito fundamental: densidade. Densidade é a relação entre a massa de um objeto e o volume que ele ocupa. Em termos simples, é quanto material existe dentro de um certo espaço. A água, por exemplo, tem uma densidade de aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico. Já a madeira, mesmo sendo pesada ao toque, tem, na maioria das vezes, uma densidade menor do que a da água. Isso significa que, comparando volumes iguais, a madeira tem menos massa do que a água. Então, mesmo que um tronco de árvore pese dezenas ou até centenas de quilos, ele ainda é menos denso que a água. E isso faz com que ele boie. Mas por que exatamente isso acontece? Aqui entra o princípio de Arquimedes, descoberto por um dos maiores cientistas da Grécia Antiga. Esse princípio diz que todo corpo mergulhado em um fluido sofre uma força de empuxo para cima, igual ao peso do líquido deslocado por esse corpo. Ou seja, quando o tronco entra na água, ele desloca uma certa quantidade de líquido. Se o peso dessa água deslocada for igual ou maior que o peso do tronco, ele flutua. E como a madeira, mesmo sendo pesada, é menos densa que a água, ela consegue deslocar água suficiente antes de afundar completamente. E tem mais. A madeira é composta por fibras e células com pequenas câmaras de ar. Essa estrutura porosa ajuda ainda mais a diminuir sua densidade, funcionando como uma espécie de flutuador natural. É como se o tronco tivesse boias invisíveis dentro dele. Agora, claro, nem toda madeira boia. Algumas espécies, como o ébano ou o pau-ferro, têm densidade maior que a da água. Essas, sim, afundam. Mas a maioria das árvores que conhecemos, como o pinho, o carvalho e a seringueira, tem madeira leve o suficiente para flutuar. E é exatamente por isso que, ao longo da história, o ser humano usou madeira para construir barcos, jangadas e canoas. Ela é forte, fácil de trabalhar e flutua naturalmente. Então, da próxima vez que você vir um tronco boiando no rio ou no mar, lembre-se: o que importa não é o peso absoluto do tronco, mas sim a sua densidade comparada à da água. No mundo da natureza, tudo tem uma razão, e muitas vezes está escondida nos detalhes invisíveis aos nossos olhos.